Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 10 de agosto celebramos o 19º domingo do tempo comum. Que Deus faça crescer hoje em nossos corações o espírito de doação filial. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, ouvimos Jesus ensinando aos seus discípulos a importância da preparação e da vigilância. É preciso se preparar para a volta do Senhor, pois acontecerá quando menos esperarmos. Devemos estar com o coração pronto para a sua chegada e vigiar nossas ações durante essa espera, para não cairmos nas tentações malignas que afastam nosso coração da herança eterna. Se você deseja encontrar o tesouro de Deus, escute a seguir a homilia dominical, realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode ajudar um filho perdido a encontrar a santa herança do Pai. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos se esperar. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que mereciam castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos,
No trechinho do Evangelho de hoje, o Senhor Jesus quer nos ajudar a pôr um pouquinho mais em ordem a vida da gente. Nossa vida é sempre muito agitada e a gente pode acabar vivendo aos atropelos e perder de vista aquilo que é mais importante. É muito fácil as coisas secundárias acabarem tomando o lugar das coisas mais importantes. É muito fácil as urgências passarem na frente daquilo que de fato a gente deveria estar preocupado em realizar. Jesus toca em alguns pontinhos hoje que eu acho que vale a pena a gente recordar. No comecinho do Evangelho, Jesus faz um convite para a gente, primeiro, vasculhar o coração da gente e se perguntar por onde é que ele anda. Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Dizendo de outro jeito, onde está aquilo que é importante para você, seu coração vai estar caminhando nessa direção. E o seu coração é o que leva você. Portanto, é preciso que você, de vez em quando, dê uma olhadinha para cá e descubra, afinal, para onde o meu coração está me levando? O que eu estou escolhendo como mais importante nesse momento da minha vida? Será que, de fato, isso é o mais importante? Porque nossa vida é movida por aquilo que a gente deseja. Aquilo que a gente deseja atrai o nosso coração e o resto vai junto. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. De vez em quando a gente tem que dar uma olhadinha para cá e se perguntar onde é que a gente está deixando o coração da gente descansar, ficar. Se eu faço do mais importante da minha vida, talvez a minha carreira, ok, mas se eu tenho pessoas comigo, um casamento, filhos, é possível que, se o mais importante é a minha carreira, o meu projeto de trabalho, é possível que em algum momento eu vá me esquecendo um pouquinho dessas pessoas. E sabem, irmãos, pessoas são mais importantes do que coisas. E se a gente deixa de lado pessoas por conta de coisas, é sinal de que a gente está trocando as estações e algo que não era para ser o mais importante está tomando conta do coração da gente, está arrastando a gente e está nos levando para longe do que de fato faz mais sentido. Assim também com a nossa vida com Deus. De repente, em algum momento da minha vida, eu decido que o mais importante é sei lá o quê. E eu não tenho mais tempo para Deus, eu não tenho mais assunto com Deus. A minha cabeça está tão tomada por outras coisas que eu acho que eu não tenho nem o que conversar com Ele. Mas se coisas passaram na frente da minha história com Deus, tem algo aí que não vai bem. E nesse caminho no qual o meu coração vai me arrastar, possivelmente eu vou acabar me perdendo. Onde está o seu tesouro, estará aí o seu coração. Talvez muitas pessoas não saibam dizer onde está o coração delas hoje, porque elas estão sendo arrastadas por tantas coisas. Eu quero uma coisa, depois eu não quero, eu quero muito, sei lá, a gente é tão seduzido pelas confusões do nosso coração, mas é ele que nos arrasta. E se a gente não quer deixar para trás aquilo que de verdade importa, e se a gente não quer se perder no meio do caminho, de vez em quando a gente tem que olhar para dentro e discernir o que há no nosso coração, e discernir o nosso tesouro. Depois Jesus conta duas pequenas histórias, duas pequenas parábolas. Ele fala de alguns empregados que estão esperando pelo seu patrão, que foi numa festa de casamento e que deve voltar para a sua propriedade,
os empregados estão esperando por ele para servi-lo no momento em que ele chega. Bom, isso é uma coisa do tempo de Jesus, mas naquele tempo se esperava que os servos de uma casa estivessem prontos quando o seu senhor chegasse. A gente diria, estivessem apostos, estivessem no seu lugar. E de alguma maneira, Jesus está dizendo isso também para a gente. Esteja no seu lugar. Às vezes a gente está tão agitado que a gente acha que tem que fazer 1000 coisas, a gente acha que tem que fazer todas as coisas do mundo, e a gente não percebe as coisas que de verdade a gente deve fazer, porque cabem a gente. A gente acha que tem que lidar com problemas que estão longe de caberem nas mãos da gente, e a gente se perde em 1 milhão de coisas. Jesus está dizendo, esteja no seu lugar, a sua parte, faça. Talvez você não vá fazer do melhor jeito do mundo, faça do melhor jeito que você puder. Esteja atento. Quando o Senhor quiser contar com você, ali onde Ele colocou você, esteja pronto. Esteja pronto para fazer o bem que você puder fazer. Mas não esqueça de que não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não dá para fazer todo o bem do mundo, não dá para resolver problemas que não nos cabem, e a gente pode usar tudo isso como desculpa para não fazer a parte da gente. Vou dar um exemplo, sei lá, e você poderia tomar isso para a sua vida, né? Eu posso ter um chefe, né, que talvez não seja a pessoa melhor ou mais inteligente do mundo, e ele talvez não consiga fazer muito bem feita a parte dele. É muito fácil a gente começar a usar isso como desculpa para também não fazer a parte da gente. Ele não faz a parte dele, bom, eu também não vou fazer a minha. Ele é o chefe, ele não consegue, por que eu vou fazer? Isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer em casa. Ninguém está aí mesmo, então, quer saber? Isso pode acontecer na nossa vida cristã. Ninguém faz, eu também não. Né? O problema, irmãos, é que Deus não nos pede que a gente faça o que cabe aos outros, mas Deus espera que a gente faça o que cabe a gente. E às vezes a gente usa como desculpas para não fazer bem feita a nossa parte, o fato de que outros não estão fazendo a parte deles. Mas essa desculpa, eu acho, não vai rolar. Imagina você abrir o olho, está no céu, na porta. E aí o Senhor puxa a sua ficha, né? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas peraí, aqui está dizendo que eu tinha preparado para você uma missão lá. Senhor, mas eu não fiz não, porque o senhor sabe, o senhor viu lá, ninguém estava fazendo. Eu falei, quer saber? Também não vou fazer não estou aqui para isso, né? Mas não está colando essa desculpa, porque você vai botar a culpa em quem agora? Cadê os outros aqui? É nós, né? Irmãos, cuidado para a gente não ser romântico, achando que a gente tem que dar soluções para todos os problemas do mundo. A gente tem opinião sobre tudo hoje em dia, né? Inclusive coisas que a gente não faz ideia, né? A gente corre o risco de não ser prático para fazer aquilo que dá para a gente fazer. No seu lugar, onde Deus colocou você, faça o seu melhor. Depois Jesus conta uma outra história de alguns administradores que tinham que cuidar de uma fazenda enquanto o dono da fazenda não estava. Cabia a esses administradores dar a comida aos outros empregados, separar tarefas. Só que parece que o dono da fazenda estava demorando para voltar. Então eles começaram a pensar, quer saber, ele está demorando, vamos. E aí começaram a maltratar os outros empregados. Começaram a falhar na sua tarefa. A tarefa deles era cuidar, e por descuido, quer saber, esse patrão vai demorar, começaram a maltratar os outros empregados. Jesus diz, quando o dono dessa fazenda voltar, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. E é claro que Jesus não está falando de fazenda, ele está falando da gente, né? Para cada um de nós, o Senhor deu uma tarefa, uma missão. E
basicamente a nossa missão é cuidar. Cuidar das coisas boas que Ele nos deu, cuidar dos talentos que Ele deu para a gente, cuidar de nós próprios, cuidar das pessoas que Ele nos deu. O problema é que o coração da gente pode acabar se endurecendo. E aí, a gente começa a pensar, mas isso está muito chato, né? Isso está durando muito. E essa rotina não está legal. E a gente corre o risco de deixar de cuidar e começar a maltratar aquilo e aqueles que Deus nos deu. Jesus hoje está lembrando para a gente, olha, a sua tarefa, a sua missão, não é fazer coisas complicadas, não é se impor sucessos que os outros cobram de você. A sua tarefa é cuidar do que eu tenho dado a você. Eu dei a você dons, talentos, você está usando eles? Você está se cuidando? Você está cuidando das pessoas que eu coloquei ao seu redor? Pois a sua tarefa é essa, cuide bem de tudo isso. Você vai ver como vai ser bom, como você vai crescer como gente, como você vai curtir, ver as pessoas que você está cuidando crescerem, desabrocharem diante da vida. Você vai ver como tudo isso é bom, e a sua alegria depende disso, de você ser fiel à missão que eu dei a você. Cuidado para que o coração não se endureça, e à medida que a rotina chega, à medida que parece que as coisas estão demorando muito e algumas delas teriam que mudar e não mudam, cuidado para que o coração não se torne fechado e você acabe por maltratar aqueles a quem Deus deu a você a tarefa de cuidar. A gente sabe que isso pode acontecer começando na casa da gente, né? Imagina um casamento de 5 anos, 10 anos, 20, 35, né? Pois o cuidado virar maltrato não é nada difícil. Só que, irmãos, isso cabe a gente. Essas coisas não acontecem de repente. Algumas pessoas, quando alguma coisa dá errado no casamento, ou quando elas pisam na bola, o cara, de repente, não foi de repente. Você não percebeu que você estava deixando o coração endurecer. Só que o que acontece no coração da gente, em algum momento, vem à tona. E se o coração foi endurecendo, foi fechando, em algum momento, você ia acabar demonstrando isso. Se fechando também para as outras pessoas, olhando para elas como um fardo, como um peso. Mas o chamado do Senhor para a gente é cuida, curte estar junto, caminhar junto, poder fazer bem a essas pessoas. Isso vai te fazer mais feliz do que criar fantasias de sucesso e empreendimento e projetos que às vezes não tem nada a ver com você. Alguém aqui disse que para você ser legitimado, você tinha que chegar lá, você tinha que ter aquilo, você tinha que ser assim, você tinha que ser conhecido. Só que você sabe que não é assim, não precisa disso. Cuide bem do que Deus pôs nas suas mãos, faça isso crescer. Você vai ver o quanto vale a pena. Mas cuidado no caminho com a dureza de coração. Cuidado porque a rotina, o dia a dia, a desatenção podem acabar fazendo a gente ter um olhar ruim uns para os outros. Já contei para vocês aqui de um padre José Roberto, que era pároco lá na Ressurreição, em Copacabana, ali no Arpoador, né? E ele foi professor a gente no seminário, e uma vez ele chegou no seminário rindo, contando que tinha feito uma festa, uma missa de ação de graças por um casalzinho que estava fazendo 60 anos de casado. Tem noção? 60 anos de casado. Mas o casalzinho estava esperto, o velhinho estava durinho ainda, né? E no final da missa eles saíram, tem um pátio lá na Ressurreição, e eles saíram e o pessoal foi indo lá para dar os cumprimentos para eles, e tinha uma turma de velhinhos da época daquele velhinho, né? E os velhinhos tudo durinho, né? tudo animadinho, e só que pelo visto ali alguns velhinhos já tinham ou enviuvado, ou já tinham, né,
tocado a vida de outro jeito e tal. E aí um dos velhinhos, o padre Zé Roberto estava perto, um dos velhinhos chegou perto do velhinho noivo, né? Que estava fazendo 60 anos de casado, chegou para ele e perguntou: fulano, 60 anos casado com a mesma mulher, que falta de imaginação. Aí o velhinho respondeu assim: pelo contrário, meu amigo, 60 anos com a mesma mulher tem que ter muita imaginação. E eu falei: rapaz, não é que é verdade, né? Para você poder estar com alguém 60 anos e bem, você não pode se entregar, sabe, à rotina. Tem que ter imaginação, tem que continuar sendo capaz de pensar coisas legais com o outro, sobre o outro, cuidar, encontrar maneiras de cuidar. Irmãos, esse é o jeito como Deus faz com a gente, né? Ele não se cansa da gente. A Bíblia diz isso. Apesar de saber até das nossas maiores fraquezas, Ele não se cansa da gente. O nosso Deus não deixa o coração dele, que é generoso, ser vencido pela rotina dos nossos pecados, dos nossos erros. Ele continua sendo capaz de imaginar para a gente algo melhor, algo bom. Ele continua sendo capaz de perdoar, de fazer a gente viver coisas novas. A gente precisa aprender com Ele a cuidar um do outro assim. Atenção, atenção. Penúltima coisa que eu queria partilhar com você, que me chamou a atenção, foi a segunda leitura da missa de hoje, mas que só pega o negócio quem conhece o resto da carta aos Hebreus, que fica aí como, né, proposta para dever de casa essa semana, sei lá, no Novo Testamento, e ler a carta aos Hebreus. Nesse trechinho que a gente leu, que é o começo de um trecho maior, o apóstolo está dizendo assim: foi pela fé que Abraão deixou a segurança da casa de seu pai e se lançou a uma longa jornada que ele não sabia como iria acontecer. Foi pela fé que Abraão, mesmo já sendo um homem de idade, casado com uma mulher estéril, recebeu de Deus a bênção de se tornar pai de uma multidão. Foi pela fé. Bom, esse refrão, foi pela fé, ele aparece no texto que a gente ouviu hoje algumas vezes. E se você olhar na carta aos Hebreus, ele se repete, falando de outros homens de Deus da Sagrada Escritura. Foi pela fé que José no Egito, foi pela fé que Josué, foi pela fé que os profetas. E aí o autor da carta aos Hebreus começa a dizer que pela fé esses homens superaram tantas coisas e foram capazes de viver tantas outras coisas, mas o que moveu eles para frente foi a fé. Eu acho que esse refrão que aparece na carta aos Hebreus, foi pela fé, é como se chegasse no final e o autor da carta aos Hebreus quisesse que a gente ficasse com isso gravado na cabeça e trouxesse isso para a vida da gente. É pela fé que eu não vou deixar a peteca cair. É pela fé que eu vou me levantar mesmo com vontade de ficar na cama e não sair mais. É pela fé que eu não vou entregar os pontos nesse tratamento, nessa doença. É pela fé que eu vou tentar mais uma vez cuidar da minha família e amá-los mais uma vez. É pela fé. Irmãos, esse tem que ser o refrão da vida da gente. Porque há momentos na nossa vida em que algumas coisas não se fazem de nenhum outro jeito, a não ser pela fé. Nós somos salvos pela fé, nós cremos em Jesus. Há dias na nossa vida em que a gente só tem força para tentar mais uma vez, se a gente está movido por fé, porque a vontade. Há dias em que a gente não encontra forças na gente, e o que faz a gente levantar é fé. Eu sei que o Senhor está comigo, eu confio nele, Ele vai me ajudar, e a gente se levanta. Quem sabe, ao longo dessa semana que está começando hoje, o Senhor não gostaria que a gente repetisse esse refrão na vida da gente. Alguns de nós talvez estejam passando por momentos assim mais complicados, mais difíceis na vida, pois então é pela fé que eu não vou me entregar a esse problema. É pela fé que eu não vou deixar a depressão falar mais alto. É pela fé que eu vou arriscar mais uma vez esse projeto, esse trabalho, vou tentar. É pela fé. Há dias na nossa vida
em que é ela que move a gente e muito poucas outras coisas. Mas ela é o bastante. Há um trechinho no Evangelho no qual Jesus diz para um pai que está sofrendo pela filha doente: crê somente. Você não pode mais nada, você só pode crer. Pois então crê, continua acreditando, confia em Deus. Ele sabe ainda o que está fazendo, Ele ainda sabe como conduzir a sua vida, Ele sabe. A oração com a qual a gente começou a missa de hoje, ela tem uma frase bonita. Eu não sei se você, na hora que estava rezando, trouxe isso para o seu coração, mas na oração da missa de hoje, que é justamente Dia dos Pais, a gente pediu assim: Senhor, a quem nós chamamos de Pai, faz crescer no nosso coração o espírito de filhos, de adoção filial, dizendo de outro jeito: Pai do céu, me dá cada dia mais um coração de filho. E, rapaz, sabe que essa oração cai no Dia dos Pais por acaso, né? Ela não é feita para esse dia, por acaso cai sempre no Dia dos Pais. E eu acho que não tem oração melhor para a gente fazer hoje. A gente está aqui comemorando os pais da terra, daqui a pouquinho vai todo mundo para as furadas de Dia dos Pais e Mães, né? Vai para o shopping, para a fila, né? O pior de tudo é gastar o dinheiro do pai para comprar o de presente do pai. Eu fazia sempre isso, eu não tinha. Então, o dinheiro, o que comprava o presente do meu pai era o dinheiro dele próprio, né? Então, essas furadas todas, beleza, mas eu acho que todos nós sabemos que tem um pai que, mais que qualquer outro pai, merece que a gente lembre no dia de hoje. A gente esquece muito dele. Como os pais e mães reclamam que os filhos às vezes esquecem deles, né? Que os filhos ficam adolescentes e às vezes tem até vergonha deles, já viu? Né? O pai ou a mãe fala: não, eu vou te levar, pelo amor de Deus, não me aparece naquele negócio, né? Pois é, né? Aí depois o pai fica velho, a mãe fica velha, e aí tem vários filhos, mas só um lembra de cuidar deles, né? Aí o pai e a mãe contam, um dia desse me contaram: pois é, pai, eu ajudei tanto a minha filha. Minha filha, você achava que ela ia te ajudar depois que você ficasse velha? Você estava com a cabeça onde? Aí a senhora começou a rir: é verdade, filha, é isso aí mesmo. Eu falei: pois é, né? Mas rapaz, se tem um pai que a gente esquece, é o pai que a gente tem no céu. Mas hoje a oração da gente é: Pai, ensina a gente a ter coração de filho, mas um bom coração de filho. Um coração, em primeiro lugar, agradecido, porque todo filho devia ter um pouquinho de gratidão pelos cansaços do seu pai e da sua mãe, apesar de todas as atrapalhadas, né? Mas um pouquinho de gratidão. Depois, um coração reconhecido, no qual a gente percebe que muito do que a gente é e do que a gente tem aqui é deles, veio deles, né? Como seria bom que a gente tivesse um coração grato e reconhecido pelo Pai que a gente tem no céu. Pai, o Senhor tem feito tanto por mim, e tudo que eu tenho aqui de bom vem do Senhor. Eu aprendi com o Senhor. Como seria bom se a gente tivesse um coração de filho que aos pouquinhos descobre que de pessoa cuidada tem que aprender a ser cuidador. Filhos têm que aprender isso com os pais, né? A gente, quando é criança, é cuidado por eles, mas chega uma hora em que a gente tem que cuidar deles. E eles se tornam mais teimosos do que a gente quando era criança, né? Mas tem que cuidar deles, né? Que é bicho mais teimoso que criança, velho, né? Pronto, né? Resolvido, né? Pois é, mas a gente descobre que tem que cuidar. E não é só tem que, é uma graça cuidar. Eu já ouvi tanta história de gente que no finalzinho, cuidando dos pais, conseguiu rearrumar tanta coisa aqui dentro. E foi um dom de Deus poder cuidar. Porque naquele tempo, um monte de coisa que aqui estava embolada, desentendida, foi para o lugar. Quando a gente tem coração de filho, como a gente pediu hoje na oração, a gente descobre que a gente
Filhos crescem e têm que aprender a ser cuidadores. É claro que a gente não precisa cuidar do Pai do céu, mas em nome dele a gente pode cuidar bem uns dos outros. Afinal, foi o que Jesus tanto pediu da gente, né? Amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, como eu tenho cuidado e amado vocês. Quem sabe hoje esse coração de filho que a gente está pedindo não pode ser um presente de Deus para a gente e vai acabar curando um monte de coisa aqui que não estava legal. Hoje, dia dos pais também, para a gente pode ser dia do pai. E se a gente voltar para ele, é bem menos complicado, viu? Quando a gente briga com os pais da terra e a gente volta para eles, a gente tem que explicar uma coisa ou outra, né? Dia desse um pai estava me contando, rindo do filho pequeno, criança pequena faz isso, né? Ficou chateado, estou saindo de casa. Foi para a rua, o pai esperou, porque não deu, né, 10 metros, ele estava voltando, né? Ele voltou, não, vou ficar, né, tendo que se explicar. Com o Pai do céu, a gente não precisa explicar muito, ele sabe, né? Ele sabe que a gente precisa da presença dele, da casa dele, para ficar bem. Então, que hoje seja para a gente também dia desse Pai, e que a gente possa experimentar, voltar para ele se for preciso, e encontrar nele o apoio, a segurança, para que a gente possa ser aqui na terra, com os nossos, o cuidador que a gente pode ser, a pessoa que cumpre a sua missão e curte isso, e vê o quanto isso é bom, o quanto isso é bonito, a pessoa que não deixa o coração endurecer, porque o coração está sendo constantemente sarado e cuidado pelo Pai, e aí se mantém um coração criativo, generoso, que olha para quem está ao seu redor de um jeito bom. O coração não endurece, mas a gente é capaz de se alegrar com a missão que Deus deu para a gente. Que o Pai do céu hoje nos ajude a ter coração de filhos, para que a gente aprenda a ser também um pouco mais irmão. Que Deus possa abençoar a gente com o seu amor de pai, que nunca nega a bênção, né? Pai e mãe nunca negam bênção. A gente pode falar, pai, benção, mãe, benção, eles vão abençoar. Que o coração do Pai do céu, que nunca nega nos abençoar, nos abençoe hoje, e com a bênção dele, pela fé, a gente possa viver e vencer os desafios da vida da gente.